A gramática do mundo e questionar, acima de tudo. Professora Cíntia Lima, do aula. Quero falar com você sobre o que você... No bloco de biologia. O que é a física? Isso mesmo. Aqui, pelos meus livros. Vamos agora para a nossa aula sobre agropecuária. Suas redação é considerado um projeto maravilhoso que é o TV Enem. Professor Sátiro Furtado aqui com vocês. Mais uma vez passando aqui, professor Isaac Laro. Tudo bem com vocês? Me digam uma coisa. Início da história do Brasil, em um período conhecido como período pré-colonial. Hoje nós vamos falar sobre uma temática extremamente importante. Temática para a TV Enem, só que dessa vez com o assunto de equações do primeiro grau. Perde noite, vira o dia, deixa de comer. Do Egito Antigo. Muito bem. A primeira teoria dos números. Dentro desse conteúdo vamos abordar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Hoje vamos tratar de quê? Unidades de medida. Vou mostrar a vocês aqui. Me chamo Leonardo, sou professor de Química e estou aqui no meu laboratório. Que significa a mulher se apropriar do seu lugar de fala. De que na escola a professora virava pra gente e falava: eu sou Rubens Souza, professor de História, e hoje nós vamos dar sequência aos estudos de História. Benzeira, vem comigo que hoje eu vou falar uma coisa muito importante para você, que é a seguinte. Jarbas de Jesus falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos à TV Enem. Professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre o rei Monera. Eu sou Fernanda Ruth, psicóloga, e quero te perguntar como está a qualidade do seu sono. É um momento extremamente delicado. Mas esse momento... Beleza? Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Felipe Veloso, ator. Deixei a voz dele no refrão pra gente cantar junto e tirar aquela onda, certo? E aí, eu... Aqui é Zelão Teixeira e nós vamos conversar um pouquinho agora nessa aula sobre questões... de algumas questões que são pré-requisitos para você acabar com a prova do Enem. Equações do segundo grau. Com vocês, até para efeito mesmo de continuidade, a obra... Professora de redação, e na nossa aula de hoje vamos falar sobre argumentação e criticidade. Meu nome é Marília Carvalho e eu tô aqui para dar mais uma dica de cinema que vai ser muito boa para seu Enem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da MPB, da música popular brasileira. Do mundo contemporâneo, de atualidades. É sempre bom a gente fazer um resgate um pouco histórico assim, né, de cada uma dessas regiões. Aqui quem fala é o seu professor Paulo Rossi. Hoje nós vamos estudar. Eu hoje acordei com essa vontade inexplicável de querer mudar o mundo. Olá, tudo bem? Sou Rubens Souza, professor de História, e aqui estamos para mais um encontro, hoje com o tema Administração Colonial no Brasil. Em dezembro de 1530, partiu de Lisboa uma esquadra que vai mudar radicalmente a história das terras conquistadas pelos portugueses na América. O seu comandante Martim Afonso de Souza e mais 400 homens darão início à ocupação efetiva do território brasileiro. Essa ocupação ou essa decisão em ocupar definitivamente as terras na América surgem exatamente de uma série de fatores. Alguns deles, primeiro, a crise que Portugal vai enfrentar no comércio das especiarias, ou seja, ganha concorrentes como, por exemplo, os holandeses, e o preço das especiarias torna-se cada vez menos atrativo na Europa. Além disso, é importante pensar que as viagens cada vez mais longas e custosas tornaram-se pouco atrativas para Portugal no sentido de continuar fazendo investimento. Não podemos esquecer também do próprio problema das incursões francesas aqui no litoral, que também faziam a extração do pau-brasil e passam a representar uma ameaça muito grande para os portugueses. E, além de todos esses fatores, a descoberta na América Espanhola
a notícia começou a surgir de que jazidas de ouro e prata tinham sido descobertas, e isso abalou muito o governo português, que optou então por fazer definitivamente a ocupação das terras aqui na América. O Martim Afonso de Souza recebe do governo português, portanto, ordens para combater esses navios franceses, para explorar o máximo que pudesse para encontrar o ouro e prata e, além disso, criar núcleos de povoamento. E vai dispor para isso de uma série de possibilidades, como, por exemplo, doar Sesmarias, ou seja, grandes propriedades rurais, e também estabelecer um sistema administrativo no novo território. Esse planejamento das estruturas político-administrativas por parte de Portugal vão buscar, então, como objetivo, viabilizar o processo de ocupação, fazendo com que as atividades econômicas sejam realmente rentáveis. Não esqueçam que Portugal tem na Europa um modelo absolutista, um modelo político absolutista e um modelo econômico mercantilista. E dentre as várias possibilidades, características do mercantilismo, estão exatamente colonialismo, ou seja, quanto mais colônias tivesse o Estado, mais rico seria. Nós temos também a ideia do metalismo, ou seja, quanto mais ouro e prata, metais preciosos esse Estado tivesse, mais rico ele seria. Portanto, todos os interesses portugueses estarão voltados exatamente para essa política, para esse modelo mercantilista, esse modelo econômico em vigor na Europa. Para tanto, então, Portugal resolve adotar uma experiência de sucesso nas Ilhas Atlânticas, principalmente nas Ilhas Açores e Ilha da Madeira, que é o sistema de capitanias hereditárias. Como você acompanha agora no mapa, as capitanias hereditárias eram enormes faixas de terra que se limitavam a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com a linha de Tordesilhas. Essas terras foram doadas pelo rei a militares, burocratas, comerciantes portugueses que recebiam o título de capitães donatários. Para formalizar esses direitos e deveres, o governo português vai lançar mão de 2 documentos, a Carta de Doação e o Foral. A carta de doação faz com que o capitão donatário passe a ter a posse da capitania. Atenção, a posse e não a propriedade, ok? Dessa forma não podia nem vendê-la e nem dividi-la. Já o foral dava-lhe amplos poderes. Podia fundar vilas, conceder terras, arrecadar impostos, receber tributos sobre a produção das salinas, moedas de água, os engenhos, além de monopolizar a navegação fluvial. Cabia-lhe, além de tudo isso, aplicar as leis em suas possessões, bem como a defesa militar da própria capitania. Essas capitanias hereditárias, portanto, eram um sistema político-administrativo descentralizado, ou seja, não havia um governo central. Todos os donatários deveriam se reportar diretamente ao rei. Os donatários passam a ser responsáveis, então, pelos custos do processo de implantação, bem como pelo processo de funcionamento das próprias capitanias. Dessa forma, a coroa portuguesa vai transferir para particulares todo o ônus da colonização. Só que nem todas as capitanias conseguiram prosperar da forma que se imaginava. Nós temos como modelos São Vicente e Pernambuco, por conta da excelente administração, por conta também do capital estrangeiro que foi investido, principalmente o capital holandês, e também pela forma de relacionamento criado, essa forma criada, com os nativos. Ou seja, esse descompasso cultural que havia e essa lógica até em termos de concepção de mundo, esse descompasso conseguiu ser superado através de alianças que foram feitas tanto em São Vicente quanto em Pernambuco, fazendo que essas duas capitanias conseguissem ter um certo grau de prosperidade. As demais foram aos poucos ou sendo abandonadas ou sendo devolvidas, digamos assim, para a coroa portuguesa, ok? Em 1548, o fracasso desse sistema de capitanias faz com que o governo de Portugal tome a decisão de criar um órgão central para administrar a colônia, e aí cria-se então a ideia do governo geral. Então saímos de um modelo descentralizado e passamos para um modelo centralizado. Essa transferência das capitanias
para o domínio da coroa, ela vai sendo feita sempre muito vagarosamente, é importante que se diga, ok? Bom, em relação ao governo geral, o Tomé de Souza chega à Bahia como primeiro governador, acompanhado de aproximadamente 1.000 pessoas, dentre elas padres jesuítas, como o padre Manuel da Nóbrega, além, claro, de funcionários da administração, militares, artesãos, degredados, todos eles vêm. O governo geral passa a ser o centro político da administração portuguesa e algo que é legitimado no ano de 1548 através do regimento de Tomé de Souza, quando são determinadas as funções administrativas, judiciais, militares, bem como as funções tributárias do governador geral. Esse governador ele é assessorado, né, tem uma série de assessores, dentre eles considerados três altos funcionários, que são o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, encarregado da tributação, e o capitão-mor, que é responsável pela defesa. Dentre os principais fatos ocorridos aí no período de cada governador geral, gostaria de destacar alguns. No Tomé de Souza, de 1549 a 1553, foi fundada a cidade de São Salvador, tornou-se sede do governo geral e também capital da colônia. A Bahia passa a ser a capitania real do Brasil, e aí foram estabelecidos o primeiro bispado e o primeiro colégio da colônia. Com Duarte da Costa, de 1553 até 1558, ele vai enfrentar uma instabilidade política muito grande, causada, dentre vários fatores, pela invasão francesa no Rio de Janeiro, em 1555, e pelos enfrentamentos e constantes atritos com o bispo do Brasil, Pero Fernandes Sardinha. Tá? Um dos marcos desse governo vai ser exatamente a fundação do Colégio de São Paulo, lá em janeiro de 1554, colégio fundado pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vai dar origem à cidade de São Paulo. No período do Mendiçá, de 1558 a 1572, a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, e juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, e é considerado o melhor governador geral, isso no século XVI. Tá ok? Pronto, além da questão das capitanias hereditárias e do governo geral, nós vamos ter a criação das câmaras municipais, ou seja, um poder local. A partir do ano de 1550, a administração das cidades e das vilas vai ficar por conta das câmaras municipais. Esses órgãos administrativos, eles eram formados por 3 ou 4 vereadores, aproximadamente, 2 juízes ordinários, 1 procurador, 1 escrivão, 1 tesoureiro, todos eles eleitos pelos chamados homens bons, que eram a elite, no caso, a elite agrária naquele momento. Além disso, contavam com alguns funcionários que eram nomeados, conhecidos como oficiais da Câmara. Cabia aos membros da Câmara, portanto, elaborar leis, fiscalizar o cumprimento das leis, nomear juízes, arrecadar impostos, cuidar de todo o patrimônio público das vilas e cidades, do abastecimento e da regulamentação, tanto das profissões quanto das atividades comerciais. Essas câmaras municipais vão representar os interesses dos proprietários locais, é bom que se diga. Portanto, todas as decisões que eram tomadas acabam sendo voltadas para os interesses dessa elite local. Esse poder delegado pelo senhor de engenho aos vereadores, membros da elite da Câmara, às vezes entrava em conflito com o poder central, que era o representado pelo governador geral. E a partir de 1642, com a criação do Conselho Ultramarino, esse poder que as câmaras tinham vai diminuindo aos poucos. Tá, okay? Então vai perdendo um pouco esse poder a partir do momento em que, em 1642, o Conselho Ultramarino é criado. Percebam que, desde as capitanias hereditárias, que era um modelo descentralizado, mas na verdade a ideia era dividir para melhor administrar. Acabou não dando certo, centraliza o poder na mão do governador, né, a ideia do governo geral, e vem a questão das câmaras também para tentar fazer o controle local. Só que em todas essas tentativas nós tivemos problemas, fosse com as capitanias, fosse com o governo geral, fosse com a ideia das câmaras municipais. Veja que os poderes locais tiveram fortes enfrentamentos com o governo central. Então é importante que esse movimento comece a criar um certo grau de insatisfação exatamente na colônia, por conta dessa opressão e desse controle por parte da metrópole. Tá? É importante que se diga também que num período entre os séculos XVI e XVIII, essa organização administrativa da colônia vai passar por uma série de mudanças. E é importante que a gente pontue aí algumas delas. Em 1548 foi dado o nome de Estado do Brasil,
pelo governo português. Os limites territoriais do Brasil atual são de muito longe totalmente diferentes do que nós tínhamos no período colonial, tá? E aí durante anos a coroa ficou, digamos assim, explorando a faixa litorânea e depois, com o tempo, foi explorando a parte oeste, ou seja, o sentido leste-oeste. Começa pelo litoral e vai avançando em relação ao oeste, tá? Em 1572 foram estabelecidos 2 governos gerais, um ao norte com a capital em Salvador e outro ao sul com sede no Rio de Janeiro. 6 anos depois os governos foram reunificados com a capital tendo permanecido em Salvador. E aí no ano de 1621, uma nova divisão administrativa cria o Estado do Brasil com sede em Salvador e a partir do ano de 1763 com sede no Rio de Janeiro e também o Estado do Maranhão com capital em São Luís, mais tarde Estado do Maranhão em Grão-Pará, desta feita com sede em Belém. Em 1641 houve uma reorganização administrativa e a capital foi transferida para Salvador. Em 1774, a colônia volta a ser reunificada administrativamente. Então, todas essas indas e vindas no sentido de tentar controlar o máximo possível as andanças, digamos assim, aqui na colônia. E para finalizar, não podemos esquecer do papel da igreja nesse processo de administração colonial. Digamos que a Igreja Católica foi a grande parceira da coroa portuguesa nessa tarefa de administrar. Por isso, os primeiros religiosos construíram igrejas, capelas, escolas, paróquias, dioceses, tudo isso, no caso, vocês tentando montar essa estrutura material e administrativa, claro, defendendo os interesses da coroa portuguesa, mas principalmente os interesses da Santa Sé, que estavam preocupados em manter um controle rígido, digamos assim, dessas atividades e também um controle rígido da vida religiosa na colônia. Ok? Portanto, capitanias hereditárias, governo geral, câmaras municipais, não esquecendo do papel fundamental da Igreja Católica no processo de administração colonial do Brasil. Tá ok? A gente se encontra. Um forte abraço, paz e bem e até a próxima. Valeu! No nosso encontro de hoje, vamos falar dos pronomes. Na língua inglesa, os pronomes são palavras utilizadas para substituir os nomes com a intenção de evitar as repetições na língua, tanto falada quanto escrita. Vamos aqui para a questão 3. A questão 3 vem com uma pergunta e em seguida nós temos uma resposta, como se fosse um diálogo. Where are my sunglasses? Eu estou perguntando para alguém. Onde estão meus óculos de sol? Sunglasses são óculos de sol. A pessoa da letra B mostra. Aqui estão eles, aqui eles estão, né? Here are. Here quer dizer aqui. E are, são, é o verbo to be, né? Que é o verbo ser ou estar. Se eu for precisar utilizar antes de um verbo, they e them significam eles, todos dois. Estamos falando dos óculos de sol. Neste caso, eu vou utilizar a letra A, pois ele vai anteceder um verbo, ok? Então tem que ser como resposta, here they are. Onde estão meus óculos? Aqui eles estão, ok? Seguimos. Na questão 4, nós temos aqui já um pronome, a própria frase, né? Can you hear? Hear é ouvir, né? Isso é uma pergunta. Qual seria o ideal? Né? Can you hear me or can you hear I? Né? Se a gente tem um espaço no final da frase e após um verbo, não há o que discutir numa questão dessas. É a letra B. Can you hear me? Question B. Number 4. Seguindo para a quinta questão, onde temos the teacher explains things to very well. A frase significa o professor ou a professora, né, explica as coisas para us ou we, todos dois significam nós, para nós, muito bem. Mas neste caso, eu vou precisar utilizar
o pronome que eu devo usar após uma preposição. Então, sendo verbo, após um verbo, uma preposição, né? Ele passa a ser um objeto. Então tem que ser, quem é o sujeito da frase aqui? O teacher, né? Teacher ou teacher, que é o professor. A professora explica para quem. Quem é o sujeito? No caso, o professor, e o objeto, nós, para nós. Então, portanto, como objeto, tem que ser a letra A. Us. The teacher explained things to us very well. O professor explica as coisas para nós muito bem. Vamos ver agora a questão de número 6, que são duas perguntas, né? What is this music? Do you like? What is this music? Que música é essa? Você gosta? Então eu tenho aqui it e tenho them. Só que o it, a gente lembra que ele tem que representar o singular e then plural. Então se a pergunta é what is this music? Né? Está no singular. Do you like it? Do you like it? Que música é essa? Você gosta disso? Você gosta dessa música? Como aqui está no singular, a gente tem que utilizar o it. Então aqui finalizamos essas questões e vamos agora observar um poema que nós temos aqui para o Enem. E aí, gente, beleza? Estou na cozinha hoje para poder falar com vocês sobre alimentação. Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e apesar de geralmente psicóloga não trabalhar com alimentação, eu trabalho com Mindfulness Eating, que é um olhar para a alimentação, um olhar para o autocuidado, para tudo que a gente faz em relação à nossa saúde mental, de uma forma mais cuidadosa e generosa. E a alimentação, ela faz parte desse autocuidado, desse cuidado com a gente. Então, por isso, hoje, vamos falar sobre como será que está a sua alimentação no período que você estuda. Será que você está comendo correndo para poder estudar logo? Será que você está pulando refeições? Ou então, como será que está a qualidade da sua alimentação? Muitas vezes, algumas pessoas, quando estão ansiosas, estressadas, ou ficam sem apetite, ou então comem de forma exagerada. E para além disso, também evitam comer folhas, verduras e frutas e passam a comer comidas como bolo, biscoito, salgadinho, porque é mais rápido, é mais prático. E aí pode acelerar na alimentação, comer até em pé para poder sentar logo e estudar. Pense direitinho aí com seus botões, com você mesmo. Faça uma análise em relação à qualidade da sua alimentação. Porque muitas pessoas acabam desenvolvendo transtornos de alimentação, que são transtornos de ansiedade, por conta dessa relação um pouco complicada com a comida. Quero te fazer um convite. A partir de hoje, observe se você está comendo muito acelerado, se você está comendo e assistindo televisão ou mexendo no celular e aí quando você olha para a comida já acabou. Vamos mudar esse hábito. Quando vocês sentarem para poder almoçar, tomar café, jantar, tentem não se distrair em relação à comida. Se vocês estão sentados comendo, que vocês olhem para a comida, sintam o sabor, a textura, o cheiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se você experimentar esse exercício que eu te falei, de prestar atenção na sua comida, sem coisas externas, sua relação com a comida vai mudar. E outra coisa,
Quem sabe você não perceba que você está comendo mais ou menos por estar ansioso, estressado, angustiado. E quem sabe você possa até identificar o que é que está te deixando ansioso, estressado, angustiado. E aí resolver essa sensação estranha, essa angústia, essa ansiedade que está dentro de você. Eu espero que você possa experimentar esse exercício que eu compartilhei com você hoje e assim se alimentar de uma forma mais tranquila, mais calma, com consciência e com muita atenção. Nada de ficar comendo em pé, de querer comer rápido para poder sentar para estudar logo. Tô de olho, hein? Eu volto na semana que vem e te desejo uma excelente semana. Um beijo e até a próxima. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o seu professor Paulo Rossi. Saudações para você. Hoje vamos estudar a ecologia, ramo do conhecimento biológico que se preocupa em estudar os ecossistemas, a casa do ser vivo, logia, estudo, eco, casa. Vamos estudar esse ambiente onde estão inseridos os seres vivos. Para compreender esse conhecimento que é muito cobrado em provas de Enem, eu tenho que iniciar falando a vocês que ecossistema, ele se fundamenta estruturalmente em uma relação entre biótopo e biocenose. Vou traduzir. Biótopo é o nome que nós oferecemos ao conjunto de fatores que não apresentam vida no ecossistema. São chamados fatores abióticos. Quem são eles? Água, luz, temperatura, tipo de solo, proximidade do mar, proximidade de bacias de águas continentais, como rios, riachos, lagoas, todos os fatores que não são seres vivos, mas que interferem na vida. E nós temos a biocenose, que são os seres vivos, fatores bióticos que constituem o ecossistema. Então, o ecossistema é a relação de fatores não vivos ou abióticos, popularmente chamado de biótopo, com os seres vivos, fatores bióticos, biocenose. Dentro da categoria biocenose, nós temos vários níveis de complexidade nos seres vivos, ok? Aquele que é unicelular e aquele que é pluricelular e que forma tecido. Nessa construção, o ser tem que ser formado por célula, a definição ser formado por célula para ganhar o título de ser vivo. Essa célula se une e forma tecido. Os tecidos dão origem a órgãos, que dão origem a sistemas e aparelhos. E a união de todos os sistemas e aparelhos, órgãos, tecidos e célula em um corpo forma o organismo. Organismo que apresenta a mesma espécie vai estar dando origem a uma população. Então, população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie. Ora, a relação de várias populações em um mesmo espaço chamamos de comunidade ou biocenose. A biocenose, que sofre influência dos fatores abióticos relacionados entre si, forma o ecossistema. A união de todos os ecossistemas em nosso planeta dará origem à biosfera, que podemos dividi-la em 3 grandes categorias. A atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, a litosfera, a camada sólida, e a hidrosfera, que é a camada líquida. Dentro das discussões ecológicas, é pertinente dizer que é necessário conhecer algumas palavras que os vestibulares e o Enem jogam nos textos em algumas assertivas, alternativas, e que você tem que trazer esse conceito para a prova. Uma delas, eu já falei na aula de hoje, espécie. O que é espécie? Há vários conceitos para a espécie. O Enem trabalha com um conceito biológico de espécie que diz: espécie são indivíduos morfologicamente semelhantes, capazes de estabelecer cruzamento entre si e formar descendentes férteis. Então, esses indivíduos que são semelhantes morfologicamente, em conjunto, formam uma população, ok? Essa conceituação de espécie está atrelada ao que esse ser vivo realiza dentro do ambiente.
a função desse indivíduo dentro do ambiente, nós chamamos carinhosamente de nicho ecológico. Os livros dizem que nicho ecológico é a profissão do ser vivo dentro do ecossistema. Só que se o ser vivo tem uma profissão, é porque ele evoluiu em um ecossistema específico. O local mais provável de encontrarmos um ser vivo e atuando, chamamos de hábitat. O pessoal chama de habitat, mas o habitat, o local onde se habita, foi o local onde o processo evolutivo deu origem àquela categoria de ser vivo. Então podemos dizer que habitat é o local aonde é mais provável de encontrarmos um ser vivo, ou seja, o endereço dele. Dentro desse ecossistema, ainda temos que trabalhar outros dois conceitos, o conceito de matéria, que é a biomassa que faz parte do corpo dos seres vivos, e a energia, que é a transformação dessa biomassa que sustenta os seres vivos. Essa matéria, ela vai sendo definida e muitas vezes questões e textos envolvem Lavoisier, quando ele trabalha lá nas suas experiências, quando ele diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso quer dizer que nas transformações que as reações químicas fazem, os elementos químicos permanecem inalterados. Eles vão mudar a quantidade, vão alterar o formato, vão alterar que molécula farão parte, mas a matéria permanece a mesma. Por isso que dentro do ambiente ecológico nós temos o nascimento, o crescimento, a reprodução, e ao final dessa vida ocorrerá a decomposição, devolvendo a matéria, uma parte para o solo, outra parte para a atmosfera, dessa composição química que formou os seres vivos. Nessa conservação, é elementar percebermos que dentro de cada ambiente onde o ser vivo está habitando e existindo a sua vida, ele vai desempenhar funções bem específicas que podemos classificar de três maneiras. Podemos chamar de produtor, consumidor e decompositor. O produtor é aquele ser vivo que realiza a produção do seu próprio alimento, ou via fotossíntese, ou via quimiossíntese. O consumidor é aquele ser vivo heterotrófico. Ele tem que consumir outro ser vivo para manter-se vivo. E o decompositor é aquele que participa para fechar os ciclos geológicos, os ciclos biogeoquímicos dos seres vivos após a sua morte. É importante também perceber que dentro do ambiente ecológico existem participações de todos os seres vivos e também a participação do ser humano. Infelizmente, a participação humana nem sempre traz benefício ao ecossistema, nem sempre ela é posicionada favorável a essa existência. Por isso que se faz importante pensar no século XXI de um desenvolvimento sustentável. Seria a participação do ser humano extraindo recursos naturais do ambiente selvagem, mas dando a oportunidade de gerações futuras apresentar também esse recurso. Então seria consumir no presente, mas de maneira que conservasse para que no futuro, a médio e a longo prazo, outras gerações também estivessem apresentando essa colheita desse extrativismo feito do ambiente selvagem. Então podemos dizer que para se pensar a nível de sustentabilidade, temos que envolver a economia, temos que envolver o social, temos que envolver o cultural, temos que envolver o ecológico, fazendo essas engrenagens se encaixarem para que todos possam ganhar, todos possam explorar e o ambiente não se perder e não provocar extinções de espécies. E se falando de espécies, muitas vezes os seres humanos fazem trânsitos, provocam migrações e emigrações de espécie de um lugar para outro e que pode interferir de forma muito negativa em alguns ecossistemas, que são as famosas espécies
exóticas, um tópico também muito cobrado em prova, que é quando um ser vivo ele migra ou sozinho ou sob a ação humana, tipo um navio, tipo um cargueiro, que leva de um ecossistema para outro espécies que, ao chegar nesse novo ecossistema, ele não vai ter inimigos naturais como parasitas, como predadores, sua população não vai ter controle, então ele vai ter uma explosão demográfica nesse novo ecossistema, gerando uma competição desleal com o indivíduo que é nativo, que pode levar o nativo à extinção e deixar esse indivíduo aí ocupando esse espaço, provocando assim aquele dilema que gera o transtorno ecológico provocado pela espécie exótica. E nessas situações, nessas condições, as espécies exóticas devem ter muito cuidado, porque elas geralmente provocam extinção. Pouquíssimos exemplos podem ser manejados de forma correta para que a espécie exótica seja beneficiadora e não maleficiadora do ecossistema. Ok, meus queridos? Um beijo para vocês, um abraço e sucesso, hein? E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui do projeto TV Enem com o professor Alan César de Matemática. Galera, hoje vamos trabalhar moda mediana e medida de dispersão. Rol de assuntos que está no tema estatística, tá ok? Gente, o que seria uma moda? Quantidade de vezes que aparece com maior frequência um valor numérico, seja numa tabela de números, no gráfico de segmento, no gráfico de pizza, enfim, em qualquer tipo de tabela de gráfico. Você viu a tabela de gráfico anteriormente, tranquilo? Então vamos lá? Então, exemplo, o professor Alan está na moda. Isso quer dizer o quê? Ele veste aquela roupa que mais aparece na nossa sociedade, então que aparece mais vezes. Já a mediana, gente, quando coloca os números em ordem crescente, se liga aí, ordem crescente, é os dois números do meio, quando a quantidade é par. Pega os dois do meio, soma e divide por 2. Faz uma média aritmética. Quando a quantidade é ímpar na ordem crescente, é apenas o do meio. Seria a minha mediana. Vamos começar a nossa aula? Então vamos lá, pessoal. Moda média mediana, como eu falei a vocês, aqui vocês vão ter o quê? Exemplos, como pode vir os dados numéricos para você tirar a moda ou a mediana. Tranquilo? E ao longo do tempo, tivemos aqui, dando continuidade, gráficos são importantes porque moda e mediana é importante porque um governo federal, uma firma particular, quando quer saber alguns dados sobre natalidade, mortalidade de um país ou de um certo estado, ele precisa daqueles documentos matemáticos para fazer qual vai ser a solução daqueles casos, porque aparece com mais frequência. Para medir a média de inflação de um país, ele precisa de dados de estatística para solucionar posteriormente os seus problemas. Ou aplicação da economia, né, gente? Estatística e engenharia, bem importante. Beleza? Então, no caso aqui, ó, um exemplo aqui, gente, uma tabela. Aqui no de filmes. Qual um mês que se vendeu, ou se mais locou, mais filmes ali, já, galera? Se você olhar os números, mais filmes foi no mês de janeiro. Então, ele podia pedir a moda que é de mais pedidos de filme para alocar. A moda dos meses seria o quê? O mês de janeiro. Tranquilo? Sim, em termos de mês. Continuidade aqui, vamos ver os exemplos. Gente, no nosso exemplo primeiro, aqui é o que? Frequência, que é quantidade. E aqui as idades. Se eu peço a vocês a moda das idades, moda que aparece com maior frequência, o número 15 quer dizer o quê? Quantidade 15 que vai me remeter ao quê? Que é a idade que apareceu mais vezes, 15 vezes foi o quê? A idade de um ano. Então, moda, MO, gente, 11 anos. Já a mediana, galera, como é que eu tiro a mediana aí, meu amigo? Como é que eu tiro a mediana? Eu pegaria o quê? Se eu tenho aqui, ó, some aqui, vai dar 30 posições. Se é 30 posição, ordem par de números. Vai ser a metade desse, sempre a metade. Mediana vai ser o de posição 15, mais o próximo a ele, posição 16, dividido por 2. Tranquilo? Que é a posição 15? Se aqui eu tenho 4 posições, mais 15 vai dar 19. Então, posição 15 e posição 16 vai ser o número de idade 11. Então, 11 vai ser repetido 2 vezes. Dividido por 2, mediana será 22 por 2, vai dar o próprio 11. Isso aqui é coincidência, viu, galera? Coincidência. Beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, galera, o que é que vai acontecer no próximo exemplo?
Ele fala aí de quê? Fala de dados em um rol de 8 alunos, tá? Numa escola. Se é 8 alunos, a quantidade é par. Vou pegar os dois no meio e fazer a média aritmética para tirar a mediana. Se eu peço a mediana aí. Então vamos lá, na ordem aí vem o 10, né, gente? 10, 11 duas vezes, o 12 duas vezes, o 13 e depois o 14. Mediana, ordem crescente. 8 posições, então eu tenho que pegar os dois no meio. Então seria o quê? 8 posições, a posição 4 e de posição 5. 8 posições, a metade de 8, 4. Próximo ao 4, 5. Posição 4 é esse, posição 5 é esse. Mediana, eu somo e divido por 2, que vai dar 24. Beleza? Coincidência ser igual, beleza? Então quem seria a moda? Gente, eu tenho uma moda repetida. O 11 apareceu duas vezes, o 12 duas vezes e o 13 duas vezes. Então isso quer dizer o quê? Ela é trimodal. O que é trimodal? Tenho 3 modas. Se aparecesse o 11 duas vezes e o 12 duas vezes, apenas bimodal. Beleza? E quando não tem moda nenhuma, ninguém se repete mais vezes, professor, o que é a moda? Amodal. Guardou? Então vou apagar aqui para vocês, para dar continuidade ao tema, tá, pessoal? Dando continuidade ao tema, tem aqui as medidas de expressão. Professor, e o que é medida de dispersão? Gente, é aquela medida oposta ao que eu já falei. Moda e mediana são medidas centrais. Medidas de dispersão são medidas que o quê? Tendem a fugir do centro. Quer dizer, tornar de forma mais irregular ou regular aquela dados estatísticos. Então quer dizer o quê? Vai ser no Enem, se liga no Enem, ele vai pedir o quê? O que é mais regular e menos regular. Então você vai ser o desvio. Esse desvio vai me dar se a coisa é mais regular ou mais irregular. Beleza? Mais ou menos regular. Seria isso. Primeiro aqui, o primeiro, amplitude. É o conjunto que é a diferença entre o maior e o menor valor, gente, do dado estatístico. Quem é o menor valor aqui, gente? Menor valor seria 1, maior valor 10. Então bem simples, 10 menos 1 seria 9. Minha amplitude. Isso quer dizer o quê? Minha variação no segmento de um gráfico ou de uma tabela qualquer. A variação é de 9, é minha amplitude. Tranquilo? Então minha amplitude seria o quê? Seria o 9. Deixa eu apagar aqui para vocês verem outra e mais importante delas. Vamos lá? Passando aí. Medida de desvio padrão. Galera, desvio padrão tem uma fórmula pronta que usa variância e tudo mais. Enfim, o Enem não está preocupado com a fórmula de desvio padrão. Guarda essa dica. Está preocupado com como é que ele pede o desvio padrão já pronto numa tabela na prova. Então desvio padrão chamado de DP, tá, galera? DP, como é que vai DP? DP mede o quê? A regularidade dos dados estatísticos. Se esse aqui é de forma mais regular ou menos regular. Se há um desvio grande, é porque é irregular. Se há um desvio pequeno, é porque é mais regular. Então vamos lá. Menor desvio, menor DP, então mais regular. Guarda essa dica do tio. Mais regular. Maior DP, maior desvio padrão, se torna menos regular aquele dado estatístico. Tranquilo? É isso que eu quero de vocês. Então vamos lá, rapidinho aqui para vocês. Apagando aqui, galera, essa dica que eu deixei para vocês. Continua aí para a gente ver esse vídeo como é que ficaria. Desvio padrão, como eu falei a vocês, gente, torna o conjunto mais uniforme, mais regular ou menos regular. Aqui eu falei, dei a média de duas, né, gente? De duas pessoas aí na escola, né? Primeira e a segunda, e perguntei: será possível determinar qual dos alunos teve o maior, mais regular, através das médias dele? Médias. Média é a soma dos 4 dividido por quanto? Por 4. Não, gente. A média é uma medida de tendência central. Saber se é mais regular ou menos regular, quem me dá o desvio padrão. Então a média não é possível você encontrar. Vamos ver um exemplo disso aí na prova do Enem? Vamos lá? Na prova do Enem, gente, aqui eu tenho um dado estatístico, ele fala sobre Marco e Paulo. E aqui dá as notas aqui, ó. Marco 14, 15, né? Coeficiente geral 16. Dá a média de 15, a mediana e dá o desvio. Paulo também. Mas a média é a mesma. A média, eu não sei se é mais regular ou menos regular. Eu olho se é mais regular ou menos regular. Por quem, galera? Pelo DP. Desvio padrão. Olha o desvio de cada um. Aí vamos lá a pergunta, dando sequência. Olhando a pergunta aí, ele diz o seguinte:
O candidato com a pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado foi quem? Marco Paulo, falei português tal. Olhar o gabarito que tenha dica, ADP. Mais regular quer dizer o quê? Menor desvio, menor fuga do centro, menor desvio padrão. Volta para a questão, volta lá para a questão. Voltando para a questão, ó, menor desvio, ó, foi Marco, galera. Maior desvio, padrão foi Paulo. Não me interessa a média, que é a medida central. Volta lá para responder. Respondendo a questão, nós temos o que, ó? Marcos, pois, teve menor desvio padrão. Menor desvio padrão me remete o que, gente? Um dado estatístico mais regular, menos fuga. Valeu? Um beijo do professor e até a próxima aula. Fui! Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta, e eu tô aqui para falar sobre sua saúde. Como é que tá a saúde do seu corpo nessa fase aí de muito estudo, de muita atenção, de foco na saúde mental? Mas não adianta a gente cuidar da saúde mental se a gente não cuidar do corpo, não é isso? Lembra que corpo e mente tem que andar casadinho? Lembra que a postura que vocês estão interfere na qualidade de memorização do assunto que vocês estão estudando? Lembra que quando a gente trabalha a nossa postura e começa a perceber a posição que a gente tá, a gente melhora a nossa autoconfiança? Tudo isso vocês já sabem. Agora vocês sabem a importância de praticar atividade física? Vou explicar para vocês o quanto é importante e por onde começar. Quando algum paciente meu pergunta sobre atividade física e por onde começar, eu digo, faça que você gostar. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, é muito mais fácil a gente continuar fazendo e vai virar hábito. Sobre hábito, quando a gente faz uma coisa durante 21 dias, ela vira hábito. Quando a gente começa a praticar atividade física, ainda mais para quando a gente está sedentário, a gente começa igual uma carroça, né? Vamos lá, força, tal. E aí depois a gente começa a amar aquilo ali. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, fica muito mais fácil. Dança é legal, caminhada é legal, corrida é legal. O que mais? Pular corda é legal. Pega aquela corda do varal que não tá usando e ó, pula corda em casa. A gente não precisa de muita coisa para se movimentar. E as vantagens são imensas. Quando a gente faz atividade física e prepara o nosso corpo, vocês vão estar mais preparados, sabe para quê? Para a prova, para essa quantidade de tempo que vocês estão sentados. Ficar muito tempo sentado pode desencadear dores de coluna, desvios posturais. Mas eu tô aqui para falar coisas mais amplas sobre a saúde de vocês. Melhora a digestão também. Lembrem, ó, intestino e cérebro são irmãos, eles funcionam casadinhos. Quando a nossa digestão não tá boa, nosso raciocínio não funciona direito. A Organização Mundial de Saúde fala que é para praticar atividade física, para se manter ativo, 3 vezes na semana, 50 minutos, ou todos os dias, 5 vezes na semana, numa média, 30 minutos. Fala aí se vocês não têm 30 minutos sobrando na rotina de vocês para começar a se manter ativo. Vamos começar? Quero que vocês façam a coisa que vocês mais gostam, 30 minutinhos todos os dias. Lembra de alongar antes e depois. E a partir dos próximos vídeos eu vou ser mais específica e vou dar dicas de exercícios para vocês fazerem em casa, tá bom? Tchau, tchau e boa semana. Comecem a praticar já! Fala galera, tudo bom? Professor Jarbas Jesus aqui com vocês. Vamos dar seguimento aos nossos estudos, né, de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, e hoje nós vamos trazer aqui algo importante, algo que geralmente se debate na primeira série, mas que tem uma importância bastante relevante, sobretudo em aplicações da segunda e da terceira série e, consequentemente, para as avaliações do Enem. Trata-se da dinâmica do movimento circular, né? Quando se fala de movimento circular, é óbvio, né, que você precisa pensar nas possibilidades de execução do movimento circular uniforme e do movimento circular não uniforme. E aí, quando a gente fala do movimento circular não uniforme,
a gente pode pensar no movimento circular uniformemente variado ou até mesmo pensar no movimento circular não nem uniforme, nem também uniformemente variado, né? Seria simplesmente um movimento variado. Então a gente traz aqui de maneira geral algumas observações importantes que vão com certeza auxiliar na preparação de vocês. Então, gente, eu peguei aqui uma partícula, né? Tem esse esquema aqui, uma partícula de massa m que tem uma determinada velocidade v, e eu estou fazendo essa partícula aqui, ela está executando uma curva qualquer, né? E aí eu tomei aqui o vetor força resultante, né? O vetor FR, e eu fiz, na verdade, a decomposição desse vetor FR, que representa a força resultante que atua sobre essa partícula, em duas componentes importantes, né? Uma componente é a componente tangencial dessa força, que a gente chama de FT, vetor, né? E a outra componente é a componente chamada de componente centrípeta, FC. Uma dica importante é que o vetor FT, o vetor força tangencial, ele vai atuar na mesma direção da velocidade da partícula. E, portanto, ele vai ter interferência sobre essa velocidade tangencial da partícula, uma vez que pode promover a existência de aceleração tangencial na direção do vetor velocidade. E aí a gente precisa considerar duas situações importantes. Se essa força tangencial atuar no mesmo sentido da velocidade tangencial, a tendência é que essa velocidade tangencial aumente, né, o seu módulo por conta da presença de uma aceleração tangencial. Se esse vetor, força tangencial, atuar na mesma direção de V, porém no sentido oposto, a gente vai perceber uma diminuição da intensidade do módulo, né, da velocidade tangencial. Então a dica importante é que a força, o vetor força tangencial, ele interfere no módulo da velocidade tangencial a partir da existência da aceleração tangencial. O outro vetor, que é o vetor força centrípeta, que eu estou chamando aqui de FC, ele forma um ângulo de 90 graus com a velocidade da partícula. E isso é importante por quê? Porque formando um ângulo de 90 graus com a velocidade da partícula, esse vetor força centrípeta será o vetor responsável pela realização da curva do movimento circular. Então nós temos, portanto, em uma força resultante geral que atua sobre essa partícula, as duas componentes, força tangencial e força centrípeta, tá? Uma dica importante é que você pode ter um movimento circular, que seria um movimento circular uniforme, sem a presença da componente da força tangencial, mas a componente centrípeta deve estar presente porque é essa componente centrípeta a responsável pela execução da curva dessa trajetória realizada por essa partícula. Então, eu trouxe aqui uma relação para calcular o módulo da força tangencial, né, que seria a massa vezes a aceleração tangencial, e eu trouxe também as relações para o cálculo do módulo da intensidade da componente centrípeta. Lembrando a você que você pode calcular o módulo dessa componente centrípeta em função da velocidade escalar, né, dessa partícula, ou velocidade tangencial ou velocidade linear, ou você pode calcular em função da velocidade angular. Coloco aqui nesta relação. Observação que já tinha colocado: a força centrípeta, a componente centrípeta da força resultante, ela é uma perpendicular em relação ao vetor velocidade tangencial. Então, gente, eu trouxe aqui duas situações, né, que são de interesse muito próprio para a gente. Quando você estiver abordando um problema envolvendo o movimento circular, eu devo investigar se o movimento é circular uniforme, isso faz toda a diferença, ou se é um movimento circular uniformemente variado. Eu coloquei aqui essas duas situações, tá? Que são as mais cobradas. Então, para o movimento circular e uniforme, a componente da força tangencial é nula, né? Portanto, a aceleração tangencial também será nula. E aí, neste caso, no movimento circular e uniforme,
a resultante será apenas a componente centrípeta. Então nós dizemos que no movimento circular a resultante das forças ela é de origem centrípeta. E aí eu posso calcular a força centrípeta e a aceleração centrípeta como nós estamos colocando aqui. Se o movimento for circular uniformemente variado, a componente centrípeta ela está presente, mas ela não é a resultante, ela é apenas uma componente da resultante. A resultante, portanto, será a intensidade dela medida pela componente centrípeta ao quadrado mais a componente da força tangencial ao quadrado. Relembrando, no movimento circular uniformemente variado, a componente centrípeta está presente, mas não é resultante. A resultante é o FR, portanto o FR não estará nem na direção da centrípeta, nem na direção diretamente da força tangencial. E aí você precisa investigar também o seguinte: se eu tenho uma componente tangencial e se eu tenho uma componente centrípeta, então eu posso concluir que eu tenho aceleração tangencial e aceleração centrípeta. E essas duas acelerações vão compor o que a gente chama de aceleração resultante para o movimento circular uniformemente variado, tá? E aí nesse caso o módulo de AR seria AC ao quadrado mais AT ao quadrado, tudo em módulo. Essa componente será colocada para o caso de um movimento circular uniformemente variado e neste caso o módulo de AT permanece constante, tá? Para o MCUV. E aí, gente, eu trouxe aqui algumas observações importantes de algumas aplicações. As aplicações, elas giram mais em torno da realização de movimentos circulares e uniformes. E eu quero lembrar mais uma vez que para os movimentos circulares e uniformes, a força resultante tem origem centrípeta e a aceleração resultante tem origem centrípeta, tá? E aí eu trouxe aqui 3 situações comuns. Existem outras, vocês devem expandir a abordagem de vocês no momento de estudo, mas eu trouxe aqui algumas situações específicas. A resultante centrípeta em um sistema mecânico, essa resultante centrípeta ela é produzida por uma força real do sistema. Então eu trouxe ali alguns sistemas importantes. O primeiro deles, aqui no item 3.1, é o sistema Terra-Lua. No sistema Terra-Lua, a força real de interação é uma força de campo, é a força gravitacional. Só que nesse contexto, essa força gravitacional liga centro a centro, tem característica atrativa e, portanto, é ela, neste caso, né, levando em consideração que a Lua está efetuando o movimento circular uniforme. Então, neste contexto, a força resultante centrípeta será produzida pela força gravitacional, portanto, suas intensidades serão iguais. No caso 3.2, um caso bastante comum, que seria o caso de um veículo fazendo uma curva, né, em uma estrada plana com velocidade constante, por isso, movimento circular uniforme. Neste caso, eu coloco aqui as forças presentes, a normal, o peso, né, que neste caso, como o plano é horizontal, possui intensidades iguais, e eu tenho aqui a força de atrito estático, né? Essa força de atrito estático lateral é essa força real responsável pela interação centrípeta neste caso, portanto a gente pode igualar suas intensidades. O que são iguais são suas intensidades e isso é igual em módulo. E o terceiro caso, eu trouxe o caso da lombada, o veículo passando na parte mais alta, depois o veículo passando na parte mais baixa. Como a resultante deve ser centrípeta, porque o movimento circular é uniforme. Então, no primeiro caso, a força centrípeta em módulo é o peso menos a normal. E no segundo caso, seria a normal menos o peso, porque a resultante deve apontar para o centro, no caso de movimento circular e uniforme. Tá, galera? Então é isso. Usem isso para que vocês possam aprimorar o conhecimento de vocês, tá? Discutindo as questões e até a próxima. Um abraço. Se cumpre mais um dia da saga do TV Enem. Hoje, 20 programas, 100 aulas, 30 colunas e uma enxurrada de conhecimento para você. Não esqueça, se inscreva na nossa plataforma tvenem.com.br. Você vai ver que tem novidades lá. Estamos segmentando as aulas para que você possa assistir a disciplina preferida naquele dia da forma que você achar melhor.
paz e luz para vocês. Sigam a gente também na TV aberta, na TV a cabo e, claro, nos canais de vídeo, canal Escritório do Pensamento. Um grande abraço para você e vamos em frente. Thank you.